Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro. A gente vai aqui para a nossa oitava aula de pirometalurgia, né? Já se encaminhando para o último terço do semestre, tá? E hoje a gente vai ver a redução metalotérmica, tá? Aula passada a gente viu a redução carbotérmica e para a redução carbotérmica a gente tinha como agente principal o carbono, né? Hoje a gente está vendo a redução metalotérmica. E o agente principal da redução metalotérmica é um metal, é o agente redutor, tá? E aí vocês podem pensar, poxa, a gente está aqui estudando tanto para produzir um metal e eu vou usar um metal como agente redutor. Então, a gente utiliza um metal como agente redutor para reduzir metais que o preço vale a pena para fazer esse tipo de coisa, né? Então, primeiro, vou falar um pouquinho quem são os metais agente redutor que a gente vai estudar. Tá? Um nem é metal, né? Um semimetal, que primeiro a gente vai estudar o silício, né? O silício como metal que vai ser agente redutor do magnésio. Tá? A gente vai estudar também o magnésio como agente redutor. E ele vai ser agente redutor para a redução do titânio. Tá? E a gente também vai estudar o alumínio como agente redutor e vai ser agente redutor do nióbio. Então, na aula de hoje, tá, eu vou começar primeiro vou falar um pouco do processo de redução do magnésio, tá? E aí depois, segundamente, eu vou falar do processo de redução do titânio e por último aqui eu vou falar do processo de redução do nióbio. Tá? Então, mais uma vez, eu vou descrever um pouco as matérias-primas, tá? Como que parte do processo que a gente está, né? E depois eu vou descrever o processo de redução brevemente, apresentando os reatores, que são três reatores diferentes. Então eu vou apresentar aqui para vocês três reatores diversos, três processos de redução com suas particularidades, afinal são metais difíceis de ser extraídos, né, de serem produzidos, tá, na forma metálica. Então por isso a gente vai vai ter três momentos distintos com três reatores diferentes, diferente da última aula que eu podia fazer uma descrição mais generalista. Aqui nesse caso não vai caber esse tipo de descrição. Vocês vão ver aqui que é um pouco exótico, os metais, alguns deles aqui saem no estado gasoso ou entra um reagente no estado gasoso, o que já é um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, mais diferente do que a gente tem visto, né? Mais sofisticado, assim, tá? Então eu vou pausar aqui, vou colocar uma fotinho do reator utilizado para fazer a redução do magnésio e para começar a explicação sobre redução do magnésio. Bom, pessoal, então aqui a gente tem o reator do processo Bolzano, né? Que é o processo de obtenção do magnésio, tá? Então, vamos fazer com a corzinha que eu coloquei certo aqui. Tá? Então, o processo Bolzano é um processo desenvolvido por italianos e brasileiros, é um processo de produção de magnésio através da dolomita. Tá? Então a gente tem a dolomita, eu posso escrever a fórmula química da dolomita de vários jeitos, eu vou escrever ela como sendo um carbonato de cálcio e magnésio, MgCO3 2, tá? A dolomita ela é calcinada antes do processo e aí ela se decompõe em CaO, MgO e perde o CO2 estrutural dela. Tá? Então a gente tinha aqui mineral sólido e aí ele é decomposto em duas espécies químicas sólidas e um gás, né? Esse material, tá? Ele é misturado, tá? O material sólido aqui, tá? Ele vai ser misturado ao ferro silício. Aí você vai pensar assim, tá, mas você disse que era o silício quem ia fazer a redução, por que está misturando com ferro silício? O silício é muito caro, tá? Silício puro, silício
atômico ali, ele é muito caro. E aí o que se faz? Se utiliza o ferro silício. O ferro não participa de nada na reação ali, na reação de redução, mas ele está presente porque ele é um contaminante, como se fosse um contaminante do silício, mas o importante é que o silício esteja presente, tá? E aí se forma com esses dois aqui, CaO mais o MgO, junto com o ferro silício, se faz um briquete. Então, aqui, um briquete composto de CaO, MgO e ferro silício. Tá? O briquete é carregado no forno, aqui, na parte inferior do forno. O forno opera sob vácuo, tá? Então o forno é arredondado, né? E tem aquecimento por energia elétrica, por uma resistência que passa das laterais pelo centro do forno. Então o forno é carregado por briquetes cuidadosamente arranjados aqui num empacotamento o máximo possível, que sobra pouco espaço. Como é que eu posso dizer? Ele opera sob vácuo, né? E aí o processo, então vamos lá. A pressão dentro do forno, né? A pressão dentro do forno é de 0,004 atm, tá? E a temperatura, tá? Em alta temperatura também, temperaturas de 1200 a 1500 graus Celsius, tá? E aí o que vai acontecer dentro desse nosso forno, nessas temperaturas e com essa pressão? Tá? O que vai acontecer é o seguinte, a gente vai ter a reação do magnésio, né? Do MgO, tá? MgO sólido, vai reagir com o ferro silício e vai produzir ali magnésio gasoso mais sílica mais ferro. Tá? O ferro não participa. Tá? E aí essa sílica, ela vai acabar, sílica sólida, né? Ela vai acabar encontrando o CaO, calma aí, 2CaO, tá? Que vai resultar, sólido também, que vai formar uma escória, Ca2SiO4, líquido. Tá? Essa escória ela pode ser utilizada para fazer tijolos ou para fazer argamassas. Tá? Faz de conta que vocês entenderam aqui, tá? Argamassas está escrito. Tá? E esse magnésio que sai gasoso aqui, né? Então, o magnésio sai gasoso, tá? Magnésio saindo gasoso, ele é depois, tá? Condensado. Tá? Isso aqui a gente adicionou calor, aqui a gente retira o calor do magnésio gasoso e a gente vai obter magnésio líquido. Tá? Pureza do magnésio líquido: 99,98 até 99,99% de magnésio, então, alta pureza de magnésio. Tá? E aí, um detalhe importante, para cada tonelada de magnésio produzido, eu preciso gerar 5,5 toneladas de escória. Então, na realidade, é um forno produtor de tijolos e argamassa que, como coproduto, tem o magnésio gasoso. Claro que isso é uma brincadeira, né? A gente faz esse processo todo para obter magnésio gasoso. Não precisaria fazer esse processo para vender tijolos e argamassa, seria muito caro, né? Mas é evidente que se a gente analisar pela produtividade, né, a gente acaba produzindo muito mais escória do que magnésio de fato. Mas o que tem mais valor aqui de produção é o magnésio, que sai gasoso do forno. Então esse é o processo de produção de magnésio gasoso, tá? Aliás, de magnésio, né? Porque depois vai solidificar, vai transformar em líquido e depois vai fundir em um sólido, né? Em um ligote sólido. Tá? Então, esse aqui é o processo de produção do magnésio gasoso. Agora eu vou colar
a nossa figurinha ali, acho que ainda vai caber nesse lado aqui, ó. Eu vou colocar a figurinha do titânio, né, do reator do titânio, e aí eu vou falar um pouquinho da produção do do titânio sólido, tá, do titânio esponja, vocês vão ver ali, e aí a gente vai para a última parte, que é do nióbio, tá, que aí eu vou ter que retirar tudo da tela, porque não vai caber, tá, então vamos adiante. Bom, então eu adicionei aqui duas figurinhas para explicar a produção do titânio a partir do tetracloreto de titânio. Então a gente tem lá o processo de cloração, que a gente falou anteriormente, né? Que produz tetracloreto de titânio, transforma o óxido de titânio em tetracloreto de titânio, e aqui a gente vai para o processo CRO. Tá? Como que funciona o processo CRO? Tá? Primeiro eu vou explicar a reação que rege o processo CRO. A gente vai ter o que? Tetracloreto de titânio, TiCl4. Tá? Ele vai reagir, e o TiCl4 ele vai entrar no sistema no estado gasoso. Tá? E ele vai reagir com 2 magnésio no estado líquido. Tá? E ele vai produzir o que? Titânio sólido mais MgCl2 no estado líquido, tá? E aí, como que funciona e o que acontece, tá? Antes é importante mencionar que a temperatura fica entre 850 graus, 850 e 950 graus Celsius, tá? O que acontece? A gente borbulha o gás tetracloreto de titânio, tá? Numa panela de aço cheio de magnésio líquido. Tá? O que acontece? Vai formar nessa interface aqui, tá? Vai formar titânio esponja, tá? Normalmente junto das paredes. Tá? Esse titânio esponja que forma, ele vai acabar indo para o fundo da panela. Tá? E o tetracloreto de titânio, por ser mais, o cloreto de magnésio, por ser mais denso, tá? Acaba se depositando no fundo. Mas o que vai acontecer? Depois de um tempo, tá? Vai começar a formar, se depositar o titânio esponja no fundo, e essa parte de metal e cloreto de magnésio, tá? De metal, magnésio metálico e cloreto de magnésio, vai subindo cada vez mais até que a gente forme apenas titânio esponja. Tá? E aí, como resultado, a gente tem um depósito de titânio esponja. Então a gente vai carregando o tetracloreto de titânio, e eventualmente se carrega magnésio, tá? Argônio é a atmosfera, porque não pode ter nada de oxigênio. O titânio tem muita afinidade com o oxigênio, oxidaria com muita facilidade, ainda mais com essa área, né? O titânio esponja tem uma área superficial enorme, tá? E aí, como resultado, tá? Produziria esse depósito, e aí depois é retirado de dentro do forno. Tá? Inclusive esse depósito ele precisa ser usinado de fora do forno. Tá? O forno é feito de aço, tá? E aí esse depósito aqui acaba sendo usinado porque ele fica aderido na superfície do forno. Tá? E assim funciona e é feito o processo CRO. Tá? Então agora a gente vai para a nossa última parte aqui, que é descrever um pouquinho como que ocorre a produção de nióbio metálico, tá? Então eu vou pausar, vou tirar tudo que tem aqui, e a gente vai para a parte de produção de nióbio. Bom, pessoal, então para encerrar eu vou falar um pouquinho da redução do nióbio para a produção tanto de nióbio metálico como da ferroliga ferro-nióbio, tá? Então, quando a gente vai produzir nióbio metálico, tá? Em ambos os casos o alumínio é utilizado como o nosso redutor. Tá? Então, eu vou primeiro explicar a reação química, depois eu vou explicar o funcionamento do forno. Tá? Então, o nióbio, né, ele tem como principal minério o pirocloro. Né? Então, o pirocloro tem fórmula química, coisa esquisita isso aqui, NB.
NB2O5, tá? E ele acaba sendo reduzido através de uma reação com alumínio, né? Então, 10 alumínios para 3 pirocloros, dando 6 nióbios mais 5 aluminas, L2O3. Tá? Então, esse é o processo, né? A gente tem aqui o nosso metal, o nosso minério, pirocloro. Tá? E aí, assim é o princípio para a produção de nióbio metálico. Tá? Carrega minério mais alumínio, tá? E aí adiciona também o nosso fluxante, escorificante, para formar uma escória, né? E esse processo acontece numa temperatura extremamente alta, porque o nióbio é extremamente difícil de reduzir, né? De 1800 a 2000 graus Celsius. Tá? Isso para produzir nióbio. Tá? NB metálico. Quando a gente quer produzir ferro nióbio, a gente tem que adicionar pelotas de minério de ferro na carga. Então, minha carga, além de minério de nióbio, vai ter pelotas de minério de ferro. Tá? E aí, como que é minha carga? O que tem nas pelotas? Nas pelotas a gente tem hematita e a gente tem também magnetita. Tá? A hematita vai demandar 2 alumínios para cada hematita, tá? E vai resultar em 2Fe mais Al2O3. Tá? Já a magnetita presente na nossa composição, né? Para cada 3 magnetitas, tá? Eu vou precisar de 8 alumínios, tá? Para produzir 9 ferros mais 4 Al2O3. Tá? Então, assim, para produzir ferro nióbio, eu preciso de uma carga rica em ferro, então eu coloco pelotas de minério de ferro. As pelotas de minério de ferro têm uma carga mista entre Fe2O3 e Fe3O4. Tá? O alumínio vai fazer a redução, vai fazer a remoção desse oxigênio aqui. E no caso do nióbio, para produzir somente nióbio, a gente não vai carregar pelotas de minério. Lembrando, para produzir ferro nióbio, paralelamente a isso aqui também está acontecendo. Tá? Então tem essa reação e essas reações aqui acontecendo ao mesmo tempo. Só que a gente carrega pirocloro junto, minério de pirocloro, junto com pelotas de minério de ferro. Tá? Sempre com CO3, tá? O nosso calcário, para formar a escória. Tá? E aí o peculiar é que para atingir essas temperaturas aqui, a gente utiliza um forno de feixe de elétrons. Então aqui a gente tem a nossa carga que descende rumo a um cadinho feito de cobre como é que eu falo isso? E resfriado a água, tá? Então, cadinho feito de cobre resfriado a água. Esse canhão de elétrons atinge o fundo, aliás, o topo do cadinho, onde já tem algum nióbio, tá? Vai formar um banho, tá? De metal líquido. E aí a carga é despejada nesse banho de metal líquido. A temperatura aqui é de 1800 a 2000 graus, propiciando que todas essas reações ocorram e o metal seja progressivamente formado. Conforme esse lingote vai descendo, a gente vai formando metal e devido ao resfriamento do nosso cadinho de cobre, a gente vai solidificando e ao mesmo tempo formando o nióbio cada vez que essa peça, esse lingote vai descendo. Tá? Aqui a gente tem uma fotografia do reator, tá?
Acredito que os canhões de elétrons estejam na parte superior e a câmara onde ocorrem as reações na parte inferior do reator, tá? Mas para mostrar como que isso aqui, né, esse diagrama, se traduz numa estrutura real, tá? Não dá para enxergar muita coisa disso aqui porque evidentemente isso está dentro do reator, né? E não é aberto, afinal, senão isso tudo é sob vácuo, né? Então não dá para, não tem como enxergar essas coisas acontecendo, tá? Então hoje a gente acabou vendo aqui os três metais dos principais metais, né? Óbvio que existem outros metais produzidos através de redução metalotérmica, mas a gente focou aqui nos principais metais que o Brasil produz e os principais metais que nós utilizamos, tá? Então, particularmente no nióbio, mais de 90%, acho que até quase 100%, 98% da produção de nióbio do Brasil do nióbio do mundo é produzido no Brasil, então é de suma importância, tá? O Brasil também tem uma expressiva produção de magnésio e já titânio, o Brasil não é um grande produtor, mas é um metal bastante importante, tá? Então a gente encerra a nossa aula sobre redução metalotérmica por aqui e a gente se encaminha para a nossa próxima aula, onde eu acho que eu vou falar de refino. Aí a gente vai para duas aulas de esqueci agora, de produção de ferro-ligas à base de manganês, tá? Uma mais focada para falar de um pouquinho das propriedades e do mercado de manganês, e uma segunda aula mais focada para a redução do manganês, e aí a gente finaliza falando um pouquinho de cimento, tá bom? Então eu queria agradecer vocês a atenção, e se vocês tiverem alguma dúvida, fico à disposição para solucioná-la, tá? Obrigado e até breve. Tchau, tchau.